Paz do Senhor, meus irmãos, vamos colocar em pé. Nós estaremos dando início ao nosso culto. Peço que quem tiver com seus inários, abra o hino de número 20 do Inário Brás de Júbilo. Enquanto prepara a projeção, os irmãos procuram os hinos, eu estarei de joelhos fazendo uma breve oração. E era o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós damos início a esse culto, louvando ao Senhor com o hino de número 20. Fazer uma leitura para logo depois nós orarmos em Filipenses, no capítulo 3, versículo 1 ao 3. Eu havia falado para o Levi ali do 1 ao 2, eu vou ler até o versículo 3, tá? Filipenses capítulo 3, do 1 ao 3, que diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Vamos orar, irmãos, de joelhos, agradecidos a Deus pela oportunidade de cultuarmos, e que nós tenhamos um culto abençoado pelo Senhor e Salvador Jesus. De joelhos oremos. Deus soberano, Criador de todas as coisas, toda honra, toda glória e toda justiça, Senhor. Tua presença nos colocamos diante de Ti, Senhor, felizes, porque nós temos o privilégio de cultuar ao Teu nome, de Te adorar, Senhor,
e podemos nos reunirmos aqui como igreja, na beleza da tua santidade, Senhor, engrandecendo e bendizendo. Graças ao Senhor Jesus Cristo, que se fez sacrifício por nós, nos permitindo, Senhor, entrarmos no Santo dos Santos e oferecermos ao nosso culto racional, a nossa oferta, Senhor, de sacrifício vivo, para a tua presença. Espero que o Senhor receba os louvores no teu trono de graça e glória. Espero que o Senhor receba as nossas orações, Senhor, as nossas petições, os nossos clamores, e tenha misericórdia de nós. Esperamos aqui, Senhor, por fé em Ti, que o Senhor fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Enche o nosso coração, Senhor Jesus, de alegria, enche o nosso coração de contentamento, enche o nosso coração de consolo, Senhor, e nos fortaleça, ó Pai, na Tua palavra. Abençoe o grupo de louvor, ó Pai, que seja tomado na força do Teu poder, no Espírito Santo, para conduzir a Tua igreja à adoração sincera e verdadeira. Abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor, cultuando a Ti, que vieram e saíram das suas casas, ó Pai, para entregar a verdadeira adoração na Tua presença. Aos nossos irmãos enfermos, Senhor, aos nossos irmãos idosos, aos nossos irmãos que estão impossibilitados, ó Pai, de estar participando conosco, que recebam da Tua bênção, que recebam, Senhor, do Teu agir, do Teu poder, que o Senhor, ó Pai, dá-lhes da Tua paz, que o Senhor dá-lhes, Senhor Jesus, renovando a fé que há em Ti, ó Senhor Jesus, fortalecendo, ó Pai, o pensamento de permanecer firme nesse propósito, ó Pai. Pedimos a Tua bênção sobre todos, cuida de nós, ó Pai, receba esse culto na Tua presença, em nome de Jesus nós oramos, clamamos a Tua bênção, agora e para sempre, amém, Senhor Jesus, amém. Irmãos, com muita alegria nos reunimos mais uma vez para podermos entregar a nossa adoração na presença do Senhor, né? Somos felizes e que nós tenhamos um culto abençoado na presença do Senhor Jesus, no agir do Espírito Santo, que possamos aqui ter a plena liberdade de entregarmos a nossa mais sincera adoração de coração na presença do nosso Deus. Graças a Jesus Cristo que nos dá essa oportunidade. Graças ao Senhor e ao seu sacrifício que fez por cada um de nós, que nós possamos hoje aqui e entrarmos, como diz lá o livro de Hebreus, temos a ousadia de entrarmos no Santo do Santo para entregarmos a nossa adoração na presença do Senhor e Ele receba, né? E assim nós esperamos que Ele receba no seu trono de glória e graça. Quero passar a palavra agora ao ministro de louvor, que estará conduzindo a esses momentos de adoração, e logo depois nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Paz do Senhor aos irmãos, amém? Vamos engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. Queria convidar o grupo de louvor a vir à frente. Aproveitando, nada combinado, né? Não sabia nem que o presbítero Luciano queria dirigir hoje, mas o primeiro louvor que nós vamos cantar hoje tem como título Santo dos Santos, que é o que fala lá em Hebreus. E como a gente sabe, Santo dos Santos é o nome de um lugar que era reservado, irmãos, dentro do tabernáculo e posteriormente no templo, né, de Jerusalém, onde nesse lugar só tinha acesso o sumo sacerdote. O Santo dos Santos também ele é chamado na Bíblia de lugar santíssimo, né, ou lugar íntimo, como nós entendemos. Era diretamente relacionado a manifestação da presença de Deus, isso que fala a nossa Bíblia, e dentro dele ficava a Arca da Aliança, né? Como eu disse, onde só quem tinha acesso era o sumo sacerdote, ele que tinha essa autorização para chegar ali. Mas durante a crucificação de Jesus, no momento da sua morte, que fala lá em Mateus, capítulo 27, versículo 51, fala que o véu do templo que isolava o Santo dos Santos, ele foi rasgado de cima a baixo. E usando uma figura de linguagem, aí, né, foi o que o presbítero acabou de dizer, o escritor ao Hebreus, ele identifica que o véu do Santo dos Santos, ele tem o significado do corpo de Cristo, conforme ele diz lá em Hebreus 10, 20. E ele entendeu que quando o véu do templo ele foi rasgado, amados, a entrada no Santo dos Santos ela foi liberada para aqueles que foram redimidos por Cristo, ou seja,
foi liberada para mim e para você. Glórias a Deus. E através do sangue de Cristo, né, derramado do Filho de Deus ali na cruz, o caminho para o Santo dos Santos Celestial ele foi aberto. Hoje, pelo sangue de Jesus, podemos entrar em plena confiança no verdadeiro Santo dos Santos, que é Deus, que é Jesus Cristo, e se achegar ao trono da graça de Deus. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos engrandecer e adorar a Ele, né, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Manifesta a glória.
Queria convidar aqui a diaconisa Juscelia, pode ser? Fazer uma oração também pela oferta nesta noite. A igreja pode se sentar. Te glorificarei.
Tocou conosco algumas vezes e agora vai tocar um pouco mais, né, Lucas? Amém? Esse louvor que nós estaremos engrandecendo agora, ele tem como título Geração de Adoradores, irmãos. E adoração, ela é uma das atividades mais documentadas biblicamente em todo o cristianismo. De Gênesis capítulo 4, versículo 4, Apocalipse 22, versículo 8, encontramos a palavra do nosso Deus cheia de exemplos, né, de encorajamentos e de ordens para nós adorarmos a Deus. E Davi, lá em Salmo 24, ele canta questionando quem teria, né, a atitude de entrar na presença de Deus e adorá-lo. É um cântico esse Salmo 24. E no versículo 6, ele confirma que esta é a geração dos que buscam. Mas qual geração será que Davi está falando? Que geração é essa? Será que é a geração contemporânea, né? A geração dele, a geração, ou seja, o povo de Israel? Será que é a geração dos tempos de Jesus, a igreja primitiva? Ou será que é a geração da igreja moderna, a nossa geração? Que geração é essa? Só que Davi, ele cita a geração que subiria no monte do Senhor e buscaria a face dele, que está lá no versículo 5. Olha o que diz lá: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Essa geração, sabe que geração que é, irmãos? É a geração de todos os tempos. Geração que tem mãos limpas, ou seja, que tem ações, que tem atitudes. Geração que tem um coração puro, pensamentos e sentimentos santos. Geração que não se entrega à vaidade, à idolatria, que não vive a ilusão, né, do mundo, nem a falsa adoração, como nós muitas vezes vemos. Geração que não faz promessas falsas, vive o que fala.
o que canta, o que prega e, por fim, a geração santa daqueles que vivem em santidade. Que eu e você, nós possamos fazer parte desta geração, a geração de todos os tempos, pois somente essas gerações, ou essa geração é que entrará, na presença e adorará diante da face do Senhor, pois, como assim a Bíblia diz, Ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Adoremos a Ele. Passe de nós o teu Espírito e tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós o teu querer. Que não passe de nós, que não passe de nós o teu Espírito e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós, que realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdotes santos pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, ouvir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdotes santos pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, ouvir o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdotes santos pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, ouvir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdotes santos pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, ouvir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdotes santos pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, ouvir o teu querer. Adoradores, queremos ser sacerdotes santos pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas.
Irmãos, para a nossa oração, vou fazer a leitura novamente de Filipenses capítulo 3, apenas o versículo 1, logo depois nós estaremos fazendo uma breve oração, e diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Vamos orar. Deus soberano, Criador de todas as coisas, louvado e exaltado seja o teu nome para sempre, Senhor. Felizes, Senhor Jesus, nós somos muito felizes por estarmos na tua casa, por estarmos na tua presença, por termos, Senhor, esse privilégio que muitos poucos têm de estarmos na tua presença cultuando e bendizendo ao teu santo nome. Que o Senhor possa operar em nós nessa noite, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, que o Senhor me use, Senhor Jesus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Somos carentes da tua palavra, carentes da tua orientação, da tua direção, carentes, Senhor Jesus, do consolo da tua palavra. Por isso eu te peço, ó Pai, por misericórdia, nos abençoe e dai-nos, Senhor Jesus, da tua bênção. Eu oro, me coloco na dispensação do teu poder, entrego a minha vida, entrego toda a tua igreja aqui nas tuas mãos, para que possamos ouvir a tua palavra e recebê-la, Senhor Jesus, com ação de graças. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Todos podem sentar. Nós vamos falar um pouquinho a respeito desse trecho que eu li aí, da carta aos Filipenses. E quando a gente vai ler a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a gente consegue ver de maneira bastante clara o amor e o cuidado que Paulo tem por essa igreja, e eu percebo um carinho bastante especial por Paulo nessas cartas aqui aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Eu vejo uma expressão de carinho especial com relação a essas igrejas. Posso estar equivocado, falo eu, não o Senhor, né? Como a gente diz, é a impressão que eu tenho quando eu leio essas cartas. E a gente vê aqui, nesse trecho da carta de Paulo aos Filipenses, um cuidado quase paternal, dizendo assim: olha, eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. A impressão que eu tenho é que Paulo já havia falado um monte de vezes. Muito provavelmente ele já tinha enviado outras mensagens para essa igreja com esse mesmo conteúdo. Muito provavelmente nas suas mensagens, quando ele pregava e ele ensinava na igreja lá em Filipos, ele provavelmente falava a respeito desse conteúdo. E dá a impressão de um pai cuidando de um filho, né? Quantas vezes eu lembro, eu era pequeno, jovem, adolescente, meu pai vinha me dar o conselho, e aí eu escutava, mas na minha cabeça estava falando assim: mas de novo, ele vai falar isso de novo, né? Então o pai e a mãe da gente, eles não cansam de repetir às vezes as mesmas palavras, as mesmas orientações. Olha, cuidado, olha, não faça isso, olha, não vai por aí, olha, é desse jeito, e é um cuidado, de uma expressão de amor que um pai tem por um filho. E eu percebo nesse texto um cuidado quase paternal de Paulo com relação a essa igreja lá em Filipos. E a gente vê que essa carta, além disso, essas cartas, tanto Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, ele tenta passar um incentivo de alegria, um ânimo de alegria em relação à situação que eles estavam vivendo, no momento difícil. Ele fala assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijai-vos no Senhor. Ele começa esse capítulo 3 dizendo que vos regozijeis no Senhor. A igreja não vivia momentos tranquilos e de paz, vivia momentos difíceis, e Paulo tenta falar para eles: olha, não se entristeça, não esmoeça, não se deixe vencer pelo momento difícil, se alegre no Senhor. Mas não é só isso que essas cartas falam. Ele fala também de dar algumas orientações com relação à oposição que eles enfrentavam no mundo. Não é de hoje, irmãos, né? Às vezes a gente acha que isso acontece com a gente nos dias de hoje, né? Que a gente tem
e vive um momento onde que o mundo se opõe à igreja, né? Que o comportamento do mundo se opõe ao comportamento da igreja, e que o comportamento da igreja, o comportamento dos cristãos, se opõe ao comportamento do mundo. Isso não é de hoje. Todas as gerações que decidiram seguir os caminhos de Cristo, os caminhos que o Senhor Jesus Cristo propôs, sentiram essa oposição. É aquela briga da luz com as trevas, né? Eu sempre gosto de lembrar, e isso eu acho que expressa muito bem, quando eu era menino, lá em casa, e eu queria dormir até tarde, no domingo de manhã, e eu estava lá com o quarto todo escuro dormindo, e aí de repente meu pai abria a janela de uma vez para me acordar, né? A reação que eu tinha era de tampar o olho, de fechar e falar: pai, fecha, para com isso, porque aquela luz se opunha às trevas em que eu estava ali, né? E o mundo, irmãos, é desse jeito. Quando a gente apresenta a luz de Cristo, a primeira reação do mundo realmente essa, é tampar os olhos e dizer: não, para com isso, que isso me machuca, isso me perturba. Então, é uma eterna briga, e não é de hoje, das trevas com a luz. E aí Paulo, ele faz uma orientação aqui no versículo 2, são 3 orientações, que ela vai falar muito com os dias em que nós vivemos hoje, mas não só com isso, durante todo o tempo. Não é à toa que ele dá essa orientação para a igreja lá, né? Paulo, orientado, né, inspirado pelo Espírito Santo, fala com a igreja aos Filipenses, e eu creio, né, tenho fé nisso, que o Espírito Santo fala conosco nessa noite, das mesmas orientações para a igreja em Rondonópolis em 2020, né? E eu gostaria de meditar um pouquinho nessas orientações que ele dá, essas 3 orientações que ele dá para a igreja aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 2, e que ela poderia servir muito bem para nós nos dias de hoje. E a primeira orientação que ele fala é: guardai-vos dos cães. É uma expressão forte, né? Guardai-vos dos cães. Primeiro que ele não está falando de cachorro aqui, né? A gente precisa também ter um entendimento que essa expressão dos cães, ela é muito usada no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Se você olhar lá no Salmo messiânico, os Salmos 22, ele está falando assim: olha, eu fui rodeado por cães, né? E eles sorteavam as minhas túnicas. Se você pegar lá também Mateus, no capítulo 7, versículo 6, se eu não me engano, ele vai falar assim: olha, não dê coisas sagradas aos cães e nem pérolas aos porcos. Isso é palavra de Jesus, né? Não dê coisas sagradas aos cães e nem pérola aos porcos. Quando Jesus também encontra a mulher cananeia e ela clama: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está com uma enfermidade, ele clama, e aí os discípulos falam: despede essa mulher, e ela insiste, e aí Jesus dá uma palavra forte para essa mulher. Ele fala assim: ó, não é justo eu tirar o pão da mesa dos meus filhos para dar aos cachorros, né? Se a gente for mais à frente lá também, em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 15, ele vai falar: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama mentira. E aí quando a gente ora, eu li esse texto aqui, eu fui pensar, eu falei: caramba, quem são esses cães? Quem são os cães? E aí a gente vai estudar a opinião das pessoas que conhecem, né, que são estudiosos na internet. Hoje é rico de porcaria, né, mas é rico também de muita coisa boa, e a gente tem alguns lugares com boas referências que a gente pode buscar. E aí eu achei uma definição que é bastante legal, e eu vou cometer aqui a deselegância de não falar a fonte, por um motivo que é contra a minha vontade, porque na verdade eu vou lendo e eu vou dando print lá no celular, dando print, e depois eu vou organizando as coisas, e eu dei um print num texto e depois eu não consegui achar de volta aonde que estava escrito isso. Então
eu vou ser deselegante em não fornecer a fonte. E a definição que ele fala é que esses cães, eles são pessoas conhecidas por sua imoralidade, por sua leviandade, por sua infidelidade. São pessoas que demonstram um caráter pecaminoso, corrupto e incontrolável. São pessoas que têm ganância por alimentar a sua iniquidade. Essa foi a definição que eu encontrei, de um pastor na internet, com referência a esses cães que a Bíblia traz, que a Bíblia fala a respeito desses cães. Eu me lembrei, estava até aqui sentado, eu me lembrei da cura da filha de Jairo, quando Jesus estava encaminhando lá, ele até tem aquele encontro com a mulher no fluxo de sangue. Quando ele vai, Jairo chama para curar a filha dele, ele está indo curar a filha dele, no caminho ele encontra com uma multidão, e aquela mulher do fluxo de sangue toca ele, e ela é curada, e ele continua, mas ele se atrasa por causa daquela multidão, por causa daquela mulher, e aí a filha de Jairo morre. Ele chega, lá está em Marcos, no capítulo 5, deixa eu confirmar aqui, para não... Marcos, no capítulo 5, e aí, ele chega na casa de Jairo, isso mesmo, ele chega lá na casa de Jairo, e aí, chegando na casa de Jairo, eles falam assim: olha, a menina morreu, a menina está morta, não precisa mais incomodar o mestre, a menina está morta. Jesus, ele fala assim: ela não está morta, ela dorme. E acontece uma coisa, irmãos, curiosa. Ele fala assim, no versículo 40, olha aqui, ele fala assim: e riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada, e tomou a mão da menina, e disse: Talitá cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E a menina levantou e andava. O que me chama a atenção, e por que eu lembrei disso? Porque Jesus não permitiu que as pessoas que riam dele, que zombavam da sua palavra, permaneceram ali no lugar juntamente com ele. Irmãos, a gente tem que ter um claro entendimento que Deus não se deixa zombar. Deus não se deixa zombar da sua palavra. E a gente cada vez mais, com mais intensidade, com mais presença, a gente tem encontrado pessoas que zombam do nome de Cristo, que zombam da pessoa de Cristo, que zombam da obra de Cristo. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nessa noite está falando: guardai-vos dessas pessoas. No Salmos capítulo 1, lá no versículo 1, ele vai falar também: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem uma outra versão que ele vai falar: nem se senta na roda dos zombadores. Irmãos, guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos cães. A gente não está falando aqui para a gente viver numa bolha cristã. E a palavra de Deus nem orienta isso, para a gente viver numa bolha cristã. Haja visto que Jesus Cristo, ele andava e andou durante todo o seu ministério com pecadores. O Evangelho é claro em mostrar isso. Jesus andava com pecadores, com publicanos, com cobradores de impostos, com prostitutas. Mas em nenhum momento ele compactuou com a atitude dessas pessoas. Andava com essas pessoas e denunciava o pecado dessas pessoas. Quando essas pessoas riam dele, eles o tirava da presença. Jesus, em certo momento, ele fala assim: olha, quando vocês entrarem numa cidade, vocês pregam a palavra, se eles não receberem, vocês batam o pé e tiram o pó do pé de vocês, do sapato de vocês, e esse pó será testemunho contra essas pessoas. Irmãos, não se deixe zombar de Deus. A orientação aqui é muito clara: guardai-vos dos cães. Vamos continuar na segunda orientação aqui, Filipenses, e ele vai falar a segunda orientação.
ele vai falar: guardai-vos dos maus obreiros. Vou voltar de novo lá em Mateus, no capítulo 7, e ele fala lá no Sermão da Montanha, Mateus, no capítulo 7, versículo 15 e 16, ele vai falar assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E mais uma vez, irmãos, não é de hoje que religiosos ou que pessoas que usam o nome de Deus para se promover ou para tirar proveito do rebanho de Deus, tentam enganar, toda a comunidade, aqueles que se chegam a Cristo. Se aproveitam muitos, e a gente vê isso de maneira bastante clara no mundo evangélico de hoje, aqui no Brasil, Na última vez que eu preguei aqui, se não me engano foi sábado passado, estou com a memória ruim, hein? Foi sábado, sábado passado, eu expressei a vergonha que eu tinha da bancada evangélica na política brasileira, de pessoas que usam o nome de Deus para se promover. E a gente não é difícil da gente achar pastores, obreiros, que buscam enganar rebanhos inteiros para se autopromover, para conseguir voto, para conseguir ganhar dinheiro, para tirar proveito de todas essas coisas. E aí, a orientação aqui da palavra de Deus para aquelas pessoas e para nós hoje é: guardai-vos dos maus obreiros. E aí aqui a gente tem duas armas que são essenciais para nós nos guardarmos dos maus obreiros. O primeiro, o próprio texto de Mateus 7, lá 15, 16 falou, pelos frutos conhecereis. Então, irmãos, não é muito difícil. Ele vai falar: como é que você colhe uva de espinheiro? Você não colhe. Então, pelo fruto a gente conhece os maus obreiros e os bons obreiros. Então é necessário a gente prestar atenção. E uma outra arma fantástica, e isso a gente tem na nossa mão, é isso aqui, irmãos, a Bíblia, é a palavra de Deus, Não se deixe enganar por pessoas que querem nos conduzir por maus caminhos, para nos enganar. Por isso que em Colossenses aqui, ele vai falar, Paulo vai falar também para a igreja lá em Colossos, ele vai falar, Colossenses no capítulo 2, versículo 4 a 8, a orientação que ele dá: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmando na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então ele vai falar aqui: olha, vocês tenham cuidado para que ninguém vos engane com palavras bem elaboradas, com palavras persuasivas, com palavras bonitas, não vos engane com cultos recheados de luzes para todo lado, mas o conteúdo dessa palavra é diferente daquilo que você aprendeu, daquilo que você foi ensinado, daquilo que você foi edificado e confirmado na sua fé. Hoje a gente vê, irmãos, muito espetáculo e pouco conteúdo. A gente vê muito show e pouca Bíblia. Guardai-vos dos maus obreiros, irmãos. Pessoas que tentam nos enganar, nos levando por ventos de doutrina. A palavra de Deus, a Bíblia que você tem na mão, ela é que é o parâmetro.
O parâmetro é a Bíblia, é a palavra de Deus. O parâmetro é Jesus Cristo. Não é o pastor, não sou eu, não é qualquer palavra, eu sempre falo isso, qualquer palavra que eu digo aqui, eu gostaria muito que se vocês chegassem em casa e confirmassem. Gostaria que os textos que eu estou falando para vocês aqui, vocês guardassem, grifassem, para que chegassem em casa, vocês lessem com cuidado e olhassem e falassem, isso aí que o Luciano está falando é certo? Entre eu e a palavra de Deus, irmãos, entre eu e a Bíblia, eu peço para vocês ficarem com a Bíblia. Eu, de verdade, posso falar aqui algumas coisas que não são certas, não por intenção, mas eu sou errado, eu sou falho, né? A gente tem um conhecimento limitado daquilo, então nós podemos sim fazer alguma coisa, ou falar alguma coisa, no qual nós estamos equivocados. Por isso eu peço, o parâmetro não é o mensageiro, o parâmetro é a Bíblia, o parâmetro é Jesus Cristo, Ele que é o parâmetro para a gente conhecer o que é certo e o que é errado. Então, guardai-vos dos maus obreiros. Cada dia mais essa palavra tem efeito na nossa vida. E a terceira orientação que ele dava para a gente finalizar, e essa aqui é uma orientação fantástica, ele fala assim, guardai-vos da circuncisão. Guardai-vos da circuncisão. Tem algumas outras versões, talvez você esteja com uma dessa, que ela fala assim, guardai-vos da falsa circuncisão. Irmãos, o que é a circuncisão? A circuncisão era um sinal que o menino judeu, ele recebia, ao sétimo dia ele era circuncidado, não tenho certeza, e aí cortava ali o prepúcio do pênis dele, e ali era um sinal de que ele pertencia à família de Deus, pertencia ao povo de Deus. Aquilo era a garantia de que ele seria salvo. A salvação para o judeu, a salvação para aquele povo, era baseada no fato deles pertencerem à família de Abraão, serem descendentes de Abraão, né? Eles sempre nas discussões com os judeus, com Jesus, os fariseus, né, eles falavam assim, mas nós temos por pai Abraão, né? Ou seja, toda a garantia da salvação deles estava no fato deles pertencerem à família de Deus, à família de Abraão, e no fato deles observarem a lei com muito cuidado e com muito rigor. Ou seja, todo o mérito da salvação para o judeu estava nele. Eu estou salvo porque eu pertenço à família de Abraão, eu estou salvo porque eu tenho cuidado da lei. Irmãos, a gente tem que ter o pleno entendimento de que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, isso não é dom de Deus, não vem de vós. Pela graça sois salvos, é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie nisso. Ontem ainda nós falamos aqui na lição que nós obedecemos, sim, nós temos todo cuidado com a lei, temos todo cuidado com a orientação da Bíblia, dos mandamentos, a palavra de Deus, é um cuidado, é um zelo que nós temos, mas nós falamos ontem ainda ali na lição, que nós fazemos isso porque somos salvos e não para sermos salvos. O mérito da salvação não é nosso. Guardai-vos da circuncisão, guardai-vos da arrogância de achar que nós somos merecedores da salvação, e de que a salvação fomos nós que conquistamos, porque nós obedecemos, porque somos zelosos, e porque nós damos o dízimo, e porque nós vimos o culto, porque nós temos uma conduta cristã, um porte de conduta cristã, porque nós usamos uma roupa desse jeito, porque nós não usamos outra coisa, e tudo isso garante a nossa salvação. Não é isso que garante a nossa salvação, garante a nossa salvação é o sacrifício de Cristo por nós, por mim. A salvação é por Ele, para Ele. Toda a glória pertence a Jesus Cristo, e a gente tem que ter cuidado disso, irmãos, e anunciar, e falar, e guardar no nosso coração, que fora desse Cristo não há salvação.
não há salvação. Não adianta você doar todos os seus bens e fazer caridade. Não adianta você fazer boas ações. Não adianta você não matar, não roubar. Não adianta você obedecer todos os mandamentos, que se não tiver Cristo, você não será salvo. Só Cristo conquistou a vida por nós, oferecendo sua vida lá na cruz. Não negue a Cristo, irmãos. Você acreditar na falsa circuncisão, né? Que ele fala que é você acreditar no teu mérito, é negar Cristo. Você não pode acreditar o mérito da sua salvação nas suas obras. A gente também não pode acreditar o mérito da nossa salvação no fato de nós termos nascido na igreja, né? Nós temos por pai Abraão, e às vezes a gente escuta, porque eu nasci na igreja. A gente já ouvimos falar muito isso, né? Que filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa se converter, ele precisa encontrar Jesus, ele precisa crer que Ele é o Salvador da sua vida. Por isso que ele fala assim, esse texto aqui me perturbou um pouquinho, na hora que eu estava estudando, que ele fala assim, primeiro ele fala assim, guardai-vos da circuncisão. E aí depois ele vai falar, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus, e não confiamos na carne. A primeira, ele fala guardai-vos ali na primeira, depois eu fui ver, o termo circuncisão aqui no texto original é diferente do termo que ele usa da circuncisão no versículo 3. O termo no original, no versículo 2, é diferente do termo que ele usa no versículo 3. Só que a gente assim, não fala por mim, eu não sei ler grego, né? Não entendo nada de grego. Então a gente tem essa tradução. Mas ele está falando assim, que a verdadeira circuncisão não é aquele corte que fazia no menino judeu. A verdadeira circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Que essas orientações, irmãos, sirvam para a nossa vida cristã nos dias de hoje. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da falsa circuncisão. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos orientar, que Deus possa dar-nos condição de seguirmos a nossa caminhada nesse firme propósito de servir ao Senhor Jesus Cristo como único e verdadeiro Senhor e Salvador. Que Ele possa nos dar o privilégio de alcançarmos a salvação no nome de Jesus Cristo. Nós vamos fazer oração. Gostaria que todos se colocassem de pé. Eu não sei se tem alguém que tem algum pedido de oração. Alguém gostaria de fazer um pedido de oração? Para a irmã Marilene, né? Marilene Matos. Vamos orar por ela. Mais alguém? A diaconisa Natalina também, né? Vamos continuar orando por ela. Como? Não escutei. Para o seu tio Tiago? É isso? Então vamos orar para o tio Tiago, né? Então tá, irmãos, assim, nós vamos fazer uma oração agora por esses pedidos de oração. Infelizmente a gente está, né, por questões de saúde, de cuidado da pandemia, a gente está impossibilitado de fazer oração com imposição das mãos. Mas eu quero orar por você. Se de repente você quiser receber oração com imposição das mãos, gostaria que você levantasse a sua mão. Eu aqui, mantendo o distanciamento, né, que garante essa segurança, estarei orando em seu favor. Não sei, de repente, qual é o seu pedido, qual é a sua necessidade, e de repente você nem precisa expressar. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece o teu coração, melhor do que até você mesmo, sabe de todas as suas necessidades. Então, se nesse momento você tiver alguma necessidade,
né, e gostaria de receber a sua oração com imposição das mãos. Gostaria que você levantasse sua mão, ficasse com ela erguida, enquanto a gente estiver orando, né, e eu estarei orando e intercedendo em seu favor. Oremos então em nome de Jesus. Deus de amor e misericórdia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor Jesus, pelo culto que nós tivemos à Tua presença, obrigado pelo Teu agir, pela Tua misericórdia, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Obrigado, Senhor, por estar tido aqui conosco em todos os momentos, operando no nosso meio, ó Pai. O Senhor abençoe a nossa irmã Marilene Matos, que o Senhor abençoe, Senhor, o Tiago, que o Senhor abençoe também, Senhor Jesus, nossa irmã Diaconisa Natalina, que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos que estão enfermos desse vírus terrível, ó Pai, que o Senhor nos guarde de todos os males, de todas as dificuldades, de tudo aquilo, Senhor, que possa trazer qualquer prejuízo, qualquer dor, qualquer enfermidade, ó Pai. Temos nossos irmãos também que estão viajando, que o Senhor abençoe a vida deles, os guarde, Senhor, livrando todos os males. Peço também a Tua bênção sobre todos os nossos irmãos que estão em casa, Senhor, e que estarão assistindo esse culto pela internet, que o Senhor possa tomá-lo nas Tuas mãos, abençoá-lo. Nossos irmãos idosos, ó Pai, que o Senhor console-os de maneira que eles se sintam abençoados em suas casas, guardados, Senhor, mas que estejam aqui também, Senhor, sentindo conosco, abraçados, ó Pai, nessa comunhão que é a Tua igreja, Senhor. Coloca a Tua poderosa mão sobre cada um deles, consolando, fortalecendo a sua fé, Senhor, para que eles permaneçam firmes no propósito de estar, Senhor, Te adorando e Te servindo. Nossos irmãos que estão com as suas mãos levantadas, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um deles, que eles recebam da Tua bênção, que eles recebam dos Seus cuidados, que eles sejam curados de todas as suas enfermidades, no nome do Senhor Jesus Cristo, que eles sejam amparados em todas as suas necessidades, ó Pai, que eles sejam, Senhor, libertados de tudo aquilo que lhes oprime, tudo aquilo que lhes aflige, tudo aquilo que lhes traz tristeza, mágoas, dores no coração e na alma, Senhor, que o Senhor os livre desse mal, ó Pai, liberta-os no nome do Senhor Jesus Cristo. Abra portas de emprego, Senhor, que o Senhor, ó Pai, supra todas as suas necessidades, que o Senhor lhes dê, Senhor, de tudo aquilo que eles carecem, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, sonde o coração de cada um deles, e que veja, Senhor, a cada um precisa, necessite, e por graça e misericórdia, o Senhor atenda a necessidade e o pedido de cada um. Agradecemos, ó Pai, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que o Senhor tem nos tratado a cada dia, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue cuidando da Tua igreja. Entregamos as nossas vidas, Senhor, e toda a Tua igreja, todos os nossos irmãos nas Tuas mãos, ó Pai. Que nos dê uma semana abençoada, uma semana, Senhor Jesus, de trabalho, uma semana onde nós possamos aqui, com segurança, Senhor, com dignidade, conquistar o nosso pão de cada dia, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus de amor e misericórdia, abençoe também de maneira que nós possamos nos encontrar novamente aqui, para que possamos Te adorar, Te servir, cultuar ao Teu nome, ó Pai. Agradecido, Senhor, nós oramos, Te pedimos, entregamos todos esses pedidos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e Te agradeço, agora e para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos um hino final? Não? Então nós estamos terminando o nosso culto, né? Em nome de Jesus. Quero agradecer aqui a presença de todos, que Deus possa abençoá-los, né? Lembrando que nós teremos culto na quarta-feira às 19h30, né? No sábado nós teremos os dois horários, os dois cultos. Que Deus possa nos abençoar, nos dar oportunidade de nos encontrarmos novamente, e que no nome do Senhor Jesus tenhamos uma semana abençoada. Algum aviso, algum recado para essa semana? A família que nós temos, a família dessa semana que nós vamos orar, alguém pode me informar? Eu não tenho aqui. Tem aí no computador? Não tem? Não tem? Consegue achar aí, Júnior?
Muito bom. A Então, a família Andrade, que é o diácono Elias, a Edneia, a Elisa e o Davi, e a família Alves, né, que é a Cirleia, o Arildo, o Sidney Arildo, a Clarinha, a Dudinha e o Jorge. Que Deus possa abençoá-los nas nossas orações. Vamos lembrar desses nossos irmãos. Então, incline a sua fronte, nós seremos sendo despedidos com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande e eterno amor de Deus Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, agora e para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém.